pretendo colocá-la no YouTube. Então, a partir de agora, tudo está sendo gravado. Ok? No fim, acho que eu sou o que mais acesso o YouTube, porque eu sempre antes da aula eu dou uma olhadinha onde eu parei, né? E no fim estou curtindo essa história de ter todas as minhas aulas disponíveis lá no YouTube desde o começo de agosto com a pós-graduação. Faz um bom backup, assim, um registro de presenças, o registro do bate-papo, de algumas coisas que os alunos compartilham. Então vai ser legal. Talvez depois que a gente acabar o curso, eu baixe isso e gravo aí num HD externo de alguma forma para quando eu me aposentar eu ficar lembrando. Tudo bem, pessoal? Então, espero que estejam todos me ouvindo, espero que estejam todos bem. E a gente vai passar então a terminar a aula da semana passada, uma grande visualização. Agradeço aí as imagens, tá? As informações que rolaram no WhatsApp. Giovanni tá aí, chegou? Mandou alguns, não sei se todo mundo viu, mostrou algumas imagens de prédios, né? Prédios, construções de vários andares em madeira, alta tecnologia, alguns produtos que a gente já tratou e outros que a gente vai continuar tratando daqui a pouquinho. Só estou esquecendo de uma coisinha. Vai ter também, eu vou falar mais na hora que a gente fizer na metade da aula para frente, quando a gente falar então um pouquinho dos resíduos, mas só mostrar o print aqui para vocês. Vai ter um evento acho que é dia 17, 18 de novembro, em novembro. É um evento gratuito que foi transformado online, desse núcleo de estudos de arquitetura da USP, alguma coisa assim, esse NUTAL 2020. É um seminário que está com inscrições abertas, como eu falei, gratuito, e me parece que não tem limite de participantes, porque vai ser 100% online. E vai tratar do evento de valorização, do tema da valorização de resíduos de arborização urbana. Tem bastante a ver com o que a gente vai ver na segunda metade da aula. E vamos falar um pouquinho, vou incentivar vocês a participarem disso, tá bom? Online, vou mostrar os palestrantes, eu entro no site, compartilho com vocês, alguns colegas do IPT, da Exalc, a Adriana Nolasco, maior autoridade hoje aí científica na área de resíduos madeireiros. Então vai ser um evento bem interessante, o pessoal da pós-graduação vai participar, todos. Eu fiz esse convite, essa divulgação também ontem na aula de resíduos. E vale para vocês também, tá, pessoal? Principalmente depois que a gente assistir o vídeo. Isso aí, Karen. Já viu até o link das inscrições. Vocês são rapidíssimos, né? Eu tô bem aqui nas tecnologias, hein? Mas, às vezes peço ajuda aí também de vocês. Bom, então, pelas minhas visualizações, agora antes da aula, a gente parou a nossa aula da semana passada falando desse material bastante moderno também na área de tecnologia da madeira, que é o que a gente chama de Laminated Veneer Lumber, né? Então, estou usando também cada vez melhor minhas ferramentas da plataforma. Então, esse material Laminated Veneer Lumber, ou LVL do inglês, é uma daquelas siglas. É um material que ele tem a concepção parecida com o compensado, que é o painel de baixo, onde tem as lâminas cruzadas, né? O compensado cruza as lâminas a 90 graus uma da outra na sua fabricação, as lâminas de madeira intercaladas por um adesivo. Então isso é uma pequena revisão da onde a gente parou a aula passada. Então o tradicional painel compensado, que faz parte de uma segunda geração de produtos de madeira,
ainda hoje muito frequente no mercado, muito importante no mercado de exportação de madeira nacional para o exterior, painéis compensados de pinos, painéis compensados do Paricá, no norte do Brasil, e alguns compensados com fins estéticos, com capas, né? Ou seja, capa, quando a gente fala, é a primeira lâmina com uma madeira nativa para a confecção de mobiliário. Tá? Então, esse painel compensado, ele tem como principal característica a questão da alta estabilidade dimensional. Então, essa maior estabilidade dimensional é uma grande vantagem em relação ao uso da madeira maciça. Então, pessoal, relembrando um pouquinho da concepção dos produtos que a gente está vendo, esse desenvolvimento dos produtos de madeira, ele busca algumas coisas, né? Então, ele busca, por exemplo, que a madeira seja mais facilmente trabalhada. Então, hoje, isso tem até a ver com o próximo assunto. Assim, hoje a gente então, vai tratar um pouquinho já dos resíduos madeireiros, um assunto que eu gosto. Semana que vem a gente deve falar mais detalhadamente, então, de máquinas, que é aquela segunda apresentação. Se a gente parar para pensar, e é uma pena que a gente está distante, porque no laboratório a gente tem um conjunto bem bacana de máquinas, né? Eu falo essa história, conto essa história para vocês. A gente renovou todo o maquinário aí entre 2014 e 2015, há 5 anos atrás, compramos todas as máquinas de marcenaria, um projeto bacana conjunto com a FAPESP, a gente pôs quase 400 mil reais ali no laboratório, foi bem legal esse projeto, terminou o ano passado. Mas as máquinas hoje para madeira, elas são feitas mais para trabalhar painéis, esses derivados de madeira, tá? Então, máquinas para trabalhar madeira bruta, madeira maciça, sólida, aquela primeira geração, elas estão em desuso. Alguém mais além da Jéssica não está me ouvindo? O restante está ouvindo aí, pessoal? Jéssica, tem um botãozinho lá embaixo do microfone. Tenta ligar e desligar, ou então sai da sala e entra de novo. Isso, tá? Ou então, acho que é um botão, aquele botãozinho de refresh, de atualizar a página, também funciona às vezes, tá? Bom, tudo bem, pessoal? Então, esse painel Laminated Vinyl Lumber, olha lá, essa foto aqui é minha, de 2006. Ele tem sido usado muito na construção civil, mas também em alguns momentos na concepção de esquadrias, peças estruturais de pequenas dimensões. Então a gente tem um outro termo na área de produtos de madeira, que são as pequenas estruturas. Tá? Esse conceito de pequenas estruturas é interessante também. Por exemplo, vocês chamariam uma cadeira de uma estrutura de madeira? Sim, tá? Uma cadeira, um móvel, uma mesa, um armário, uma porta que nem essa, é uma pequena estrutura de madeira também. Tá? Ela tem algumas necessidades para cumprir quanto à resistência, quanto ao uso. Então, essa porta, por exemplo, ela foi concebida com esse painel LVL na sua parte estrutural, que é onde eu estou passando a bolinha aqui, tá? Que é onde a porta faz força ou é exigida em termos de resistência. Não, Jéssica, não se preocupe com chamada por enquanto, tá? O que eu tenho aí, se eu tiver paciência de fazer isso, eu vou pegar o registro de todas as aulas e a filmagem, e vou lá pelo meio da aula ver quem estava presente, tá bom? Não estou fazendo chamada não, eu registro aqui o chat
Isso é uma vantagem, né, da nossa aula online. Olha, vamos lá, vamos seguir. Esse produto aqui é super interessante também. Então, eles têm algumas variações, e olha que legal, eu nunca tinha visto isso no Brasil. Até uns dias atrás, acho que faz umas 2 semanas, eu vi um material, um pallet. Todo mundo sabe o que é pallet, né? Pallet na verdade faz parte do mercado de embalagens. O pallet é uma pequena estrutura de madeira também para suporte de peças siderúrgicas, etc. E aí o pallet ele tinha algumas peças com esse material aqui. Esse material tem algumas siglas aí: Parallel Strand Lumber, Oriented Strand Lumber, Laminated Strand Board. Pessoalzinho, aula de inglês aí, tá? E às vezes são termos técnicos, né, bem técnicos da nossa área. Eu já falei para vocês que a madeira, nessa área de tecnologia, tem vários termos que dizem madeira. Um deles é esse lumber, tá? Lumber também é madeira, madeira também mais bruta, estrutural, tá? Então eu falei lá no começo, né, que vários termos em inglês se referem a madeira. Wood, timber, timber é bem madeira serrada, timber. E lumber, lumber enfim, madeira estrutural também. Então esse paralelo strand lumber quer dizer uma peça de madeira com lascas paralelas. Então esse strand aqui, ó, eu gosto de traduzir como uma lasca de madeira. É uma fita, uma pequena fita, uma lasca de madeira. Então quando a gente Oriented Strand Lumber ou Laminated Strand Board, board é mais chapa ou painel, tá? Então essa história do strand, o mais comum é o OSB, que é outra coisa que não está aqui. E é uma pena a gente não estar na nossa sala de aula, mas quem já foi lá na sala de aula da marcenaria já deve ter visto o forro que a gente fez. O forro é de Oriented Strand Board, são chapas de lascas orientadas. A imagem não está lá essas coisas, mas isso daqui são lascas de madeira prensadas, só que para esse produto aqui são feitas vigas de madeira, para fins estruturais, maior resistência. Tudo bem? Vamos seguir aqui, eu vou dar uma aceleradinha, senão a gente vai demorar muito tempo. Esse conceito é bem legal. E eu lembro que alguém na aula passada falou assim, lembra quando eu falei, vamos achar aqui alguns produtos que vocês conhecem, outros que vocês não conhecem, lembram disso? Alguém falou que sabia o que era clear block ou blank, eu acho. Falou, eu sei o que é um blank. Lembram disso? Alguém já viu esse termo aqui, pessoal? Estão me ouvindo ou estou falando sozinho? Clear block, blank. Não? Sim ou não? Só para ver se vocês estão ouvindo. Já ouviram? Não. Beleza. Então vou explicar direitinho. Pessoal, bacana, vocês estão quase chegando aí meio para o final do curso, né? 3/4, né? Eu falo que os alunos aqui são 3/4 de engenheiros florestais. Então falta um pouquinho ainda, mas já passou da metade, né? Então vocês são 3/4 de engenheiros florestais. O Clear Block tem um conceito bacana. Vamos usar minha ferramenta aqui. Um conceito que eu aprendi. Eu aprendi há pouco tempo, mas na verdade agora já faz uns bons 15 anos que eu aprendi isso aí. Já ouviram falar disso daqui? Commodities. Já ouviram falar de commodities? Alguém já viu esse termo? Quem respondeu primeiro? É Rodrigo, Laila.
Já ouviram falar, mas sabem o que é? Saberiam descrever o que é uma commodity? Todo mundo já ouviu, olha lá. Laila, sabe o que é uma commodity? Quem arrisca aí? Vai, sem medo de errar. Mais ou menos isso daí. Tem a ver com o mercado de exportação. Mas é bem interessante, vale a pena perder uns 5 minutos aqui para vocês, quase engenheiros florestais, aprenderem o que é uma commodity. A gente tem ainda, né, uma certa... uma competiçãozinha aí com o pessoal da agronomia, né? Saudável, né? Com a área agrícola, de produtos agrícolas, etc. Em comparação às commodities agrícolas, as commodities florestais, elas perdem de lavada. E isso é um pouco de autocrítica, né? Da nossa profissão. As commodities, tá? Eu vou falar isso assim, não com muita propriedade. É um termo que tem a ver com economia, né? Com mercado de exportação, que nem a Laila comentou. Mas as commodities, pessoal, são produtos, não são bem materiais, tá? São produtos, muitas vezes do mercado de exportação, que tem várias coisas embutidas nesses produtos. Tem uma associação de classe, existe uma padronização e uma homogeneidade do produto, independente do fabricante ou do produtor. E a commodity é um produto que tem o preço ditado pelo mercado, um preço fixo de mercado. Todo mundo já viu o Globo Rural, né? Globo Rural, às vezes, o programa lá, ele fala preço do boi gordo, da arroba do boi gordo, preço da saca de soja, preço do saco de milho, que mais? Preço da tonelada de café, já viram isso? Por que ele coloca ali o preço de uma arroba de boi gordo, né? Porque o cara que produzia aquilo, a saca de soja, a arroba de boi gordo, etc., ele tem um valor de mercado garantido para o seu produto, tá? E na área de produtos de madeira, sabe quantas commodities a gente tem? Com uma organização de classe por trás, com uma cooperativa, com padronização dos produtos. Até onde eu sei, pessoal, a gente não tem nenhuma commodity florestal. Existem coisas que chegam perto, mas que ainda não tem preço de mercado. Se não me engano, é a celulose de fibra curta de eucalipto e os clear blocks de pinos para mercado de exportação. Tá? Chegamos aqui ao que interessa. Tudo bem? Deu para entender mais ou menos? Não sou especialista nisso, mas é o meu singelo conhecimento aí. Commodity é um produto que o produtor, que cumpre várias exigências de padronização, de qualidade, etc., ele tem o preço garantido da sua produção no mercado, através de uma associação, através de uma cooperativa. Então, lá no sul do país, existe um movimento grande para tornar a madeira de exportação de pinos, ou os produtos de madeira de exportação do mercado de pinos, em uma commodity florestal. Então, os clear blocks, vamos lá, 15 segundos para alguém colocar aí no chat a tradução de um clear block. O que quer dizer clear block? Ao pé da letra. Passando, hein?
Alguém, pessoal? Ah, eu preciso melhorar essa interação aqui, senão me sinto aqui numa solidão danada. O que é um clear block? Quem chuta aí do inglês? Quase, Rodrigo. Clear block. Boa, Lucas. Blocos limpos. Bloco limpo. Muito bem. Jéssica, Rodrigo aí. Clear block, né? Então, blocos limpos. E aí, só um segundinho muito rápido, pessoal. Responder aqui uma mensagenzinha. Ok. Então, o que vocês estão vendo na tela aí, na verdade, é um blank. Um blank de clear blocks de eucalipto. O blank é um painel colado, tá? Então, esse aqui, à direita, é um painel maior largura, já com aceitação de alguns nós. É um conceito interessante aí dos produtos de madeira. Então, vocês vejam que alguns painéis admitem alguns nós e etc. Então, tem um conceito e um trabalho que está sendo feito junto à BNT, eu precisava até me atualizar quanto a isso, de classificação desses clear blocks. Tem clear A, clear B, clear C. Alguns aceitam nós, tá vendo? Outros não. Olha esse pedaço aqui. Então, é uma peça de pinos toda limpinha. Então, não sei se está dando para ver bem. Deixa eu ver se eu consigo usar minha super ferramenta aqui. A gente tem aqui, na verdade, algum conjunto de clear blocks, né? Então, aqui, ó, até esse pedacinho aqui tem um clear, depois vem outro bloquinho, estão vendo? Depois vem outro bloquinho. E aí eles vão sendo emendados para formar um blank todo limpo. Esse daqui seria a qualidade A, né? E isso tem um mercado de exportação muito bacana. Todo mundo já viu, acredito eu, numa loja tipo Amoedo, Leroy Merlin, C&C, aquelas prateleirazinhas para você levar para casa e montar uma pequena prateleira. Já viram isso? Vem embaladinha no plástico, vem às vezes com duas cantoneirazinhas e você leva o produto para montar em casa, né? Isso, no mercado americano eles chamam de do yourself, ou seja, é um mercado de produtos faça você mesmo, do yourself. Você compra e você mesmo monta, né? Tem uma rede nos Estados Unidos, acho que chama IKEA, não sei se alguém já viu isso, que praticamente a loja inteira é do yourself. Você faz você mesmo o seu produto, você compra e leva. Então isso aqui tem um mercado fantástico para isso. E agrega muito valor, né? Uma pecinha limpa para uma prateleirazinha de pinos, às vezes é vendida aí, não sei, a 30, 40, 50 reais. Uma tabuetinha de pinos, tá? Então esse produto é super legal, tem vários conceitos embutidos nesse produto, de otimização de processo, de valor agregado, de mercado de exportação, de potencial de outros produtos como de eucalipto, tá? E a gente tem feito algumas pesquisas com isso. A gente fez uma monografia de estudos de clear blocks de eucalipto do Maurício Galli, está publicado isso, a gente tem estudado um pouquinho. Tudo bem? Então, alguns conceitos aí no produto. Quanto a processamento, você fala, o que isso tem a ver com processamento? Bom, para chegar nesse produto aí, existem máquinas que vão limpar a madeira. Existem máquinas que são projetadas, a gente vai ver na aula que vem, para retirar. Eu não gosto muito de falar defeitos de madeira. Eu gosto mais do conceito de imperfeição natural. Então, por exemplo,
aqui, né, que a gente já comentou, a gente percebe algumas dessas imperfeições que eu comentei para vocês. A gente vê alguns nós, né, de madeira, então tem alguns nozinhos aqui, né? A gente enxerga algumas imperfeições. Então existem máquinas onde é possível a gente retirar esses nós da madeira e produzir blocos limpos, como esses aqui do lado, tá? E outras máquinas que vão fazer encaixes, ou seja, para encaixar uma peça na outra, que são as máquinas que fazem os finger joints, os encaixes de dedos, tá? Tudo isso a gente vai ver depois dessa grande visualização aqui de produtos. Bom, chegamos a uma geração muito recente, tá? De produtos extremamente inovadores. A gente falou de 3 gerações, né? De madeira maciça, dos primeiros painéis, depois dessas siglas aí, USB, MDF, etc. E hoje a gente tem alguns produtos super modernos aí que estão sendo desenvolvidos e colocados no mercado. Olha que legal esse produto. Para quem já viu um MDF, sabe do que a gente está falando. A gente deu exemplos a semana passada, falamos do Medium Density Fiberboard. Tem algumas fábricas na Europa, isso daqui eu trouxe do meu doutorado lá em Portugal, a gente foi nessa feira aí de móvel e decoração, e essa galera estava fazendo a demonstração, passar rapidinho aqui, tinha um stand, esse era o stand deles, e eles estão produzindo um MDF que ele é tingido e ele fica colorido. Olha lá, a fibra fica colorida. Então, qualquer tipo de entalhe na madeira ou baixo relevo, né, eu tenho um efeito super interessante que eu não preciso nem pintar. Opa, estou passando aqui. Que eu não preciso nem pintar a madeira, eu passo só uma resina, aquela peça de madeira, e ela já fica colorida. Então, são produtos aí. Por exemplo, isso aqui tudo é de madeira, que a gente nem imagina que é madeira, tá? Então esse MDF colorido entra numa gama aí de produtos super, hiper modernos, à base de madeira, para o mercado de suporte à construção civil, mercado de esquadrias, portas, janelas, olha que legal, né? Então, são coisas que infelizmente no Brasil sempre demoram um pouco a chegar, mas que na Europa, Estados Unidos, Canadá, está sendo muito utilizado. Outra coisa são produtos como esse aqui, que misturam o conceito do LVL com o conceito do painel compensado. Lembra? Então eu comecei a aula de hoje, a primeira imagem, daquela comparação da viga laminada do LVL para o painel de LVL compensado. Então, a princípio, isso daqui seria mais um LVL e isso daqui seria um compensado. Hoje em dia, a gente tem produtos que ficam no meio do caminho, tá? Então tá um pouquinho pequeno aqui, mas eu vou tentar explicar para vocês. Isso saiu do site da FinForest, e o autor foi esse Nel Vomen aí, mas a FinForest, tá escrito aqui nessa pecinha, é uma fábrica finlandesa da Finlândia, que produz, a maior fabricante desses novos derivados de madeira, distribui isso na Europa inteira, e ela tem esses produtos que buscam 2 características dos painéis de segunda geração. O painel compensado, eu já expliquei para vocês, ele busca ter uma grande estabilidade dimensional, tá? Ou seja, fazer com que eu tenha um produto de madeira que não vai empenar, que vai ser muito estável,
que não vai inchar e retrair em relação à variação de umidade do ambiente. E por outro lado, os painéis LVL, eles buscam painéis muito resistentes. Deixa eu fazer um pequeno parênteses aqui e falar uma coisa também que remete a vários processos na área madeireira, que é um termo seguinte: colar madeira gera ligações muito resistentes. Aí vou por outra coisa aqui. Mais resistentes que a própria, acho que não vai caber, madeira. Então esses conceitos aí, só estou brincando aqui com as minhas ferramentas, esses conceitos de colagem, adesão e adesivos, eles buscam, pessoal, e como vocês estão vendo, cada vez mais os produtos mais modernos de madeira, eles usam muito adesivo, eles usam muita colagem, né? Quando eu colo uma lâmina de madeira em outra, eu tenho aqui no meio o que a gente chama de linha de cola, né? Tem uma linha de cola. Ai, sinto falta das minhas coisas. Eu mostro tudo isso, tem amostra disso tudo lá no laboratório. Mas enfim, quando a colagem de madeira é bem feita, tá? Então colar madeira gera ligações muito resistentes. E o que eu tentei colocar aí é que essa resistência da colagem, ela é maior do que a própria resistência da madeira. Então lá na nossa sala de aula eu tenho um quadro lá, não sei se alguém já viu, já reparou naquilo, que são corpos de prova para ensaio de propriedades mecânicas da madeira. E tem um ensaio muito legal, eu curto essa parte, que é o resistência na linha de cola. A gente faz um corpo de prova colado, uma pecinha de madeira colada na outra, leva lá para aquela máquina de ensaio do laboratório do Alexandre Miguel, meu xará, e a máquina mede a resistência da linha de cola. Ela puxa as duas peças até ela quebrar. E o que a gente espera nesse ensaio, e que geralmente acontece, é que a peça ela quebra, mas ela não descola, tá? Tô falando tudo isso para a gente entender esses produtos aqui, porque esses produtos têm várias linhas de cola. Eles são colados, pecinhas coladas uma na outra, gerando produtos de madeira muito resistentes. Então, o que essa tabela traz para a gente é o seguinte: são produtos que têm determinada espessura, essa espessura dessa vigota de madeira. Esse M aqui é o número de lâminas que eu estou colando. E o N é o número de lâminas que são colocadas a 90 graus. Colocar lâminas a 90 graus precisa entender lá da anatomia, quarto período. Por que é bom colar uma lâmina a 90 graus? Porque ela vai travar a peça. A peça não vai mais se movimentar. Então, quando eu faço, isso aqui é a simbologia desses produtos. Olha lá, eu tenho duas lâminas coladas em paralelo. Primeiro, estou falando do primeiro aqui. São 9 lâminas. Eu tenho duas lâminas coladas em paralelo, uma a 90 graus. Depois eu tenho mais 3 lâminas coladas em paralelo, uma a 90 graus e 2 lâminas finais. Então eu tenho várias composições que vão ser esses produtos aqui usados na construção civil, que eles vão ser fáceis de usar, com boa resistência estrutural, e para fazer tudo isso aqui, ó. Tá vendo? Eu gosto dessa figura,
que é para a gente entender onde que esses produtos são usados hoje. Para fazer tudo isso, principalmente as partes estruturais da construção. Então, esses produtos que a gente está conversando, nas técnicas mais modernas hoje, construtivas em madeira, naquelas fotos que o Giovanni colocou no WhatsApp, ó, legal. São muito utilizados esse tipo de produto para fazer toda essa porção aí estrutural, tá? Depois tem outros produtos que vão fechar toda essa construção. E aí existem outros produtos que não são de madeira, que são chapas de gesso, pisos de cerâmica, resinas, que vão cobrir a madeira e às vezes a gente nem enxerga. Vocês já viram aquele programa na GatoNet dos dois irmãos gêmeos bonitões lá? Como é que chamam? Os Irmãos à Obra, já viram? As meninas adoram. Já viram Irmãos à Obra? Olha lá, falei. Os Irmãos à Obra é muito legal. Às vezes tem um que é o mais certinho, né, engravatado, que vende, né, e o outro que põe a mão na massa, que eu gosto mais dele. Gosto mais do que põe a mão na massa. E aí ele vai reformar as casas, né? Já viram isso, pessoal? Aí ele vai na casa, você nem vê que a casa é de madeira. Daí ele pega a marreta, pá, quebra tudo. Você fala, pô, é tudo de madeira, né? São painéis, estruturas como essa, fechadas com painéis de madeira, muitas vezes revestidas com gesso. E são as construções secas que o pessoal chama. Já ouviram esse termo, construção seca? Construção seca, com esses produtos de madeira, é técnica construtiva na arquitetura, na engenharia civil, super moderna. Por que ela é mais seca, a construção? Porque não fica fazendo aquela coisa de massa, de emboçar, né? Embolsar, de fazer massa de cimento, para fazer parede, põe tijolo, joga massa, vai jogando água, não. As construções secas de madeira do Irmãos à Obra lá, que eles fazem algumas reformas bem legais, é tudo baseado nesses painéis novos de madeira aí. Tudo bem? Deu para fazer a analogia aí? Bom, algumas construções aí mundo afora, né, do que eu estou falando, alguns exemplos aí muito bacana. Tem muita coisa na internet, tá, pessoal? Vou passar um pouco rapidinho. Mas eu gosto muito, ó, isso aqui são painéis compensados, vigas de LVL, painéis como esses aí, intermediários entre LVL e compensados. Muita coisa de painéis usadas agora para estruturas de telhado. Então isso daqui, fora do Brasil, muito raramente a gente vai encontrar alguma situação como essa, de estrutura de telhado, e também do que ele chama de subfloor. Subfloor é isso daqui, ó. É o subpiso, tá? Em cima dessa estrutura aí onde está a bolinha vermelha, vai o piso de madeira, ou vai o piso do pavimento. E muitíssimo raramente isso daqui vai ser madeira maciça, tá? Raramente. Então, olha que legal esse conceito, né? A gente está falando de estruturas que precisam ter muita resistência, né? Mas elas são de madeira leve, a grande maioria são coníferas, são árvores novas, produtos laminados com bastante adesivo, para fazer grandes estruturas, né? Grandes estruturas, olha lá. Então nada disso aqui é mais madeira maciça, como a gente tem no Brasil ainda, o conceito da madeira maciça, né? Então são composições de chapas e produtos. Estava querendo mostrar isso daqui para vocês. Tá vendo? Da FinForest também. Tem muito elemento de ligação. Procurando uma ferramentazinha aqui para mostrar. Tá vendo aqui onde eu vou marcar?
são elementos de ligação metálicos para fazer os encaixes, e a gente vai montando a construção como se fosse um joguinho de Lego, tá? E a construção é seca, é rápida e durável, tá? Ah, professor, mas isso dura? Dura, tá? Dura, dizem as más línguas que muitas vezes isso vai durar mais do que uma obra em construção civil, se for bem cuidado em relação à umidade, etc. Tá, então modernas construções, grandes vãos, grandes estádios, todos concebidos a partir desses produtos mais modernos de madeira. Deixa eu ver o que está vindo aqui. Tá. Em relação a chapas, né? A gente tem também algumas chapas feitas com resíduos que eu enquadraria aí em produtos modernos e atuais de madeira. Deixa eu contar a história dessas figuras que estão aparecendo aqui. Essas chapas de resíduos de madeira foram produzidas por uma colega minha, arquiteta, que dividia a sala comigo durante alguns anos lá em São Carlos, durante o doutorado. Ela fez uma parceria com uma indústria de alumínio. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tem algumas peças que tem... Tá vendo aqui? Algumas peças que tem uma composição com alumínio super legal. E essa menina, essa moça, ela incubou uma empresa lá em São Carlos para aproveitamento de resíduos para composição de chapas. Se me pergunta, deu certo? Não, não deu. Acabou que não foi para frente, esse trabalho parou, mas ela levou isso para algumas feiras de design, trabalhou por alguns anos. E aí eu discuto muito esse exemplo na disciplina de resíduos. Por que não deu certo esse negócio? Tá? Só uma pinceladinha rápida. Para a gente ter um produto baseado em resíduos de madeira, a gente precisa encaixar muito bem duas engrenagens, que são as engrenagens da oferta e a engrenagem da demanda, ou da demanda e da oferta. Ou seja, a gente precisa ter material residual disponível e a gente precisa ter comprador para isso. E isso é muito difícil da gente conseguir. Bom, a gente tem também no mercado algumas composições. Essa viga aí de madeira vale uma reflexão muito legal aqui. Deixa eu pôr aqui uma foto que dê para ver bem do que eu estou falando, que é essa imagem de baixo aqui. Alguém já viu esse tipo de material aqui, pessoal? Já viram isso? Tá? Tenho amostra disso lá no laboratório. A gente fez algumas dessas lá onde eu trabalhei no doutorado em São Carlos. A gente produziu essa viga no laboratório para fazer ensaios. E a gente... Ih, tá chegando um monte de parabéns aqui de professor, quanto é lá. E a gente... Eu trouxe também da Europa, numa visita que eu fiz, umas amostras da FinForest, dessa composição da chapa de OSB e dos painéis LVL aqui na parte estrutural. Uma pena que a gente não pode pegar e ver essas amostras, mas fica aí o compromisso de vocês verem isso depois lá no laboratório, tá? Essas vigas, elas são hoje na construção civil. Guardem essa informação, pessoal. Na construção civil moderna em madeira, por aqui que é exatamente o que esse cara está construindo aqui. Pronto. O material de melhor relação peso em relação à sua resistência mecânica,
tá? Esse material é extremamente resistente, por isso que ele é usado aqui para fazer o tal do subfloor que eu falei para vocês, tá? Para fazer vários pavimentos de construções de várias alturas a partir de um produto de madeira. Então, não existe nenhum outro tipo de produto ou material na construção civil que tenha uma relação tão boa entre o seu peso e a sua capacidade de resistir à compressão ou resistir mecanicamente. Legal, Anne. Tá? Isso está sendo muito utilizado. Muito pouca coisa no Brasil. Não vou dizer que não tem no Brasil, mas praticamente zero. Tá? Um produto muito interessante. Olha lá. Tá? São outras imagens aqui dessa viga aí em madeira. Bom, algumas considerações finais. Estamos chegando ao fim. Isso daqui foi da minha tese de doutorado, que eu trabalhei com esses produtos, tá? Uma partezinha lá das conclusões que eu queria compartilhar com vocês. E tem algumas frases que eu gosto muito de ter escrito e outras que eu acho que eu precisava ter melhorado. Então, pessoal, para terminar toda essa história e a gente fazer então um bom começo de técnicas de processamento que vão vir a partir da próxima aula e mesmo que a gente vai ver no vídeo daqui a pouquinho. Primeiro conceito, eu queria que vocês refletissem e me dissessem se concordam comigo ou não. Então, todo esse desenvolvimento de gerações de produtos de madeira, primeiro, eles propiciam um melhor aproveitamento das toras e da madeira como um todo. A gente vai falar muito disso, inclusive quando falar de resíduos, mas os produtos das gerações mais antigas, produtos de madeira sólida, eles desperdiçavam muita madeira. Tá? O índice de rendimento, de aproveitamento da madeira eram muito baixos. Quando eu pico a madeira, quando eu lamino a madeira e remonto um produto como esses mais modernos, MDF, USB, LVL, eles aproveitam mais a madeira, tá? Desperdiçam menos. Outra coisa, que tem alguns desdobramentos silviculturais. Esses produtos, eles possibilitam utilizar ou possibilitam a utilização de toras de menor diâmetro. Então a gente pode trabalhar com madeira mais nova, com ciclos florestais mais curtos, né? Com renovação de plantios, e a gente não precisa esperar 50, 60 anos para ter uma árvore que vai gerar matéria-prima para esses produtos. Uma coisa super importante quando a gente fala de produto de madeira, vou até pôr um balãozinho aqui, é a questão da homogeneidade do produto. Quando eu estou na sala de aula e a gente lê essa questão da homogeneidade, eu peço para o pessoal, olha para cima, pessoal. Aí quando a gente olha para cima lá na nossa sala de aula, a gente vê várias chapas de USB. Todo mundo lembra um pouquinho ali, já foi na sala de aula lá, quando era calouro, reunião da Flora Júnior, do KF, algumas coisas lá, levar alguma coisa para alguém. Já foram? Lembram do forro, né? Tá, o forro de USB. Então tá bom, o pessoal que está falando aqui lembra do forro. Se vocês olharem para cima ali na nossa sala de aula, vocês vão ver várias chapas de USB. Vou fazer uma pergunta bem capciosa. Aquelas chapas são iguais umas às outras?
que você acha, Lucas, Paulo César, Stephanie? As chapas de USB que a gente usou no forro da sala de aula, do laboratório de processamento de madeira, são chapas iguais umas às outras? Já falei para vocês isso. Qual que é uma boa resposta para mim quando eu faço as minhas perguntas? Boa, PC. Depende. Sabe por que depende? Depende. Igual em relação ao que vocês poderiam me... Ah, professor. Vamos lá, ó, engenheiro já, em 3/4 de engenheiro. Professor, igual em relação a que? Se perguntar assim, elas são exatamente iguais em relação à disposição das fibras, à própria aparência? Não, não são iguais. São iguais. São chapas de lascas, né, aleatórias, então definitivamente elas não são exatamente iguais umas às outras, não são. Porque as lascas são jogadas aleatórias. Vai ter uma lasca aqui, outra vai ter um pedacinho de nó, uma é um pouquinho mais escuro, uma é um pouquinho mais claro. Agora, se me perguntarem assim, elas se comportam igualmente umas às outras? Sim, elas vão se comportar exatamente igual. Então, quando eu falo aqui da homogeneidade em madeira, é isso que importa, é o comportamento tecnológico da madeira. Então, uma chapa de USB, ela vai se comportar exatamente igual a outra. Outra coisa, as dimensões, né, da chapa. A dimensão da chapa, existem chapas de madeira, compensado, MDF, USB, aglomerado, essas chapas de madeira, elas têm expressão assim, 2, alguma coisa por 1, alguma coisa, para você comprar. Então é 2,20 por 1,40, 2,10 por 1,10, 2 por 1, são 2 por 1, geralmente. E aí você compra um caminhão de chapas de USB, vem exatamente chapas de 2,20 por 2, igualzinho você comprou. E elas, tecnologicamente, o comportamento faz exatamente igual, embora elas não sejam exatamente iguais. As partículas são aleatórias. Tudo bem? Deu para entender? Então, essa característica de homogeneidade é extremamente importante quando a gente fala de madeira. Se a gente parar para pensar naquela primeira geração, quando eu compro um lote de madeira serrada, né? Um lote de madeira serrada, vai vir peça mais escura, peça mais clara. É muito comum até misturar espécie, né? O cara, vou comprar um caminhão de jatobá, o cara enfia lá umas coisas, uns eucalipto no meio. Eu compro cumaru ferro, o cara me manda cupiúba, manda umas coisas diferentes, manda cedrinho. Então, esse desenvolvimento dos produtos, ele gerou uma homogeneidade do produto final, que é muito importante. Quando eu compro uma coisa, eu quero receber um lote da mesma coisa, né? Que ela tem as mesmas dimensões, que ela tem o mesmo comportamento. Então, esse desenvolvimento dos produtos que a gente viu, introduzindo até a disciplina, a gente tem uma melhoria significativa nessa questão da homogeneidade. Tudo bem? Aí uma frase também que eu acho legal de ter escrito, que tem a ver com isso que a gente está falando, que esses produtos, eles minimizam os efeitos das imperfeições da madeira. Vou ler de novo, que fui eu que escrevi e eu acho bem legal. Esses produtos mais modernos, esse desenvolvimento, ele busca a minimização do efeito da imperfeição da madeira. Já vimos isso hoje, tá? Me digam aqui no chat uma imperfeição numa peça de madeira possível de ter. Que a gente viu. Boa, nós. Outra.
Mais uma. Pode, sem medo de errar, pessoal. O que vocês acham? Boa, perfeito. Pequenas rachaduras. Muito comum a gente comprar madeira roliça, peças de madeira que vem com pequenas rachaduras. 3, vou abusar. Mais uma. Imperfeição possível. Tem várias, viu? Quem poderia arriscar aí? Pode ser, muito bem. Fendilhamento. Fendilhamento é meio rachadura também, mas orientação da grã, nem estava lembrando essa, mas perfeito. Vem com a grã toda reversa, toda ondulada, perfeito. Muito boa essa, Paulo. Então, a madeira tem essa característica, né? Ela é fruto de um tronco de árvore, ela é objeto de um ser vivo. Então, ela vai ter imperfeições, vai ter nó, vai ter desorientação de grã, vai ter pequenas rachaduras. Poderiam me dizer assim, teores de umidade diferente, que mais? Empenamentos, né? Um importante, a madeira às vezes é empenada, né? Quantas vezes a gente fala, pô, comprei uma tábua de madeira, veio toda empenada, né? Comprei um móvel, está empenado. Comprei uma porta de madeira maciça, linda, maravilhosa, mas ela está meio empenada. Os produtos mais modernos minimizam esses efeitos. Então, quando eu tenho um nó na madeira, é bem legal, isso eu mostro lá na sala de aula também. Quando eu tenho um nó numa peça de madeira maciça, tá? Imagine que isso aqui seja de madeira. Vou pegar um. Se eu tenho um nó numa peça de madeira maciça e eu forçar ele, vai quebrar ali no nó. Se eu tenho um nó num painel compensado, no USB, aquele nó praticamente não interfere em nada. Além da estética, né? Mas assim, o efeito daquela imperfeição, ele é minimizado. Ele é quase zero. Tá? Beleza? Bom, existe o conceito que eu vou trabalhar muito, que eu gosto de trabalhar e que eu queria que vocês soubessem, né? Acho que vocês têm que saber o que é isso, que é o conceito de valor agregado. Ele é super importante nessa área madeireira, né? Na área de gestão de resíduos e etc. O que é o valor agregado? O valor agregado é um conceito assim. O quanto eu gasto para produzir um produto? Eu gasto R$100 para produzir 1 metro cúbico de madeira serrada de pino. R$100 eu gasto, porque eu tenho que pagar transporte, mão de obra, que mais? Manutenção de máquina, faço um baita de um estudo lá, e eu tenho X reais que eu gastei para produzir um produto. E aí, normalmente, no mercado madeireiro, você quer vender o seu produto. Então, vamos lá. Eu gastei 100 e eu consigo vender por 200. Então, eu agreguei R$100, né? Em função do meu trabalho, em função das máquinas que eu usei, do meu negócio, da minha capacidade, da minha inteligência, às vezes do meu dom artístico, né? Produzir um objeto de madeira, uma obra de arte. Então, o valor agregado é essa diferença, né, do quanto eu gastei e o quanto eu consegui vender ou agregar valor ao meu produto. Então, essa diferença aqui é o valor que eu agreguei àquele produto. A gente vai falar mais disso, tá? Falo muito disso na disciplina de resíduos, porque tem os tais do que a gente chama de PMVA. Já ouviram esse termo aqui, PMVA? O PMVA é um produto de maior valor agregado, tá? Quando eu agrego muito valor. Os produtos de madeira, pessoal, podem ter valores agregados enormes, enormes, enormes.
Tem uma reportagem que eu assisti uma vez, acho que chama Árvore da Música, que é um documentário, eu precisava resgatar isso, um documentário que conta a história dos arcos de violino de pau-brasil. Alguém já viu isso? Arco de violino de pau-brasil? Alguém já ouviu falar disso? Não, Larissa. Então vai para os seus conhecimentos gerais aí. Existe um mercado na Europa de arco para violino, arco de violino, de pau-brasil. Olha, Emily, você toca violino, nunca ouviu falar do arco de pau-brasil? A gente vai fazer uma busca. Busca aí na internet, joga no WhatsApp pra gente alguma coisa, tá, pessoal? Mas eles são vendidos a preços de ouro. E eu não tô falando, não tô fazendo uma brincadeira, como é que chama? Uma comparação, esqueci o nome, uma suposição. Eles são vendidos a preço de ouro mesmo. Se o arco fosse de ouro, talvez não valesse tanto quanto alguns arcos de violino de pau-brasil. E é uma peça de madeira, isso talvez você saiba, Emily. Que tamanho que tem um arco de pau-brasil? Um arco de violino. Que tamanho que tem? 1 metro, 1 metro e pouquinho, 80 centímetros? Vamos ver, a Emily é violinista. Ó. Deve ser 1 metro mais ou menos. Pois é, uma pecinha fininha de 1 metro. Vendida aí por... Quem pôs aí 1.000 e tantos reais, eu acho que chega muito mais, tá? Muito mais mesmo. Depois a gente faz uma consulta aí, preço de um arco de violino, deixa eu pôr no Google aqui, agora eu fiquei super curioso. Aproveitar que a gente fica na frente do computador, né? Preço de um arco de violino de pau-brasil. Olha o que aparece aqui. Apareceu coisa de 600 e pouco. Mas eu acho que no mercado de exportação é bem mais. 800, 1.200, R$1.000, 1.400, 1.800. Umas coisas aqui quase R$2.000. Bom, então são produtos de maior valor agregado. Tem mais barato, tem mais caro. Tá, Larissa? Bom, aí é o seguinte. Vamos adiantar, senão a gente não sai daqui hoje. Tudo isso que a gente está falando, pessoal, então tudo bem, o conceito de valor agregado, a gente vai voltar a ele. Isso daqui são coisas que eu também falo para vocês sempre olharem com um olhar crítico, tá? Eu não quero interferir na decisão de vocês, vou passar a minha visão. Mas quando a gente enxerga um produto de madeira como ambientalmente amigável, essa frase eu escrevi lá na tese, não sei se eu gosto muito. Mas assim, nem sempre, tá, pessoal? Nem sempre os produtos de madeira são ambientalmente amigáveis. É muito legal, eu já fiz isso. Aqui eu acho que não dá para fazer. Será que dá? Eu falo assim, metade da turma vai defender ambientalmente o uso de um painel à base de madeira. Painel USB, um MDF. Vamos pegar o MDF que vocês talvez conheçam mais. Defenda com argumentos ambientais o uso do MDF. E outra metade da turma vai fazer o contrário. Vai criticar o uso do MDF com argumentos ambientais. Eu já sei alguns, vou falar aqui para vocês alguns, mas pensem nisso. Usar MDF é bom ou é ruim para o meio ambiente? Então a gente poderia falar assim, MDF no Brasil é quase tudo de eucalipto. Então a gente vai plantar eucalipto pra caramba aí
para produzir matéria-prima para fazer MDF. MDF no Brasil é colado com fenolformaldeído, que é cancerígeno, é proibido na Alemanha e não pode ser queimado se virar resíduo e não pode ir para aterro sanitário. Então todo MDF no Brasil é colado ou com fenolformaldeído ou com ureia formaldeído, produto cancerígeno. Agora, o MDF é um produto que pode ser utilizado substituindo madeira amazônica, por exemplo. Então, ao invés de eu ter um móvel de cumaru, de mogno, extraído da floresta amazônica, eu vou usar o MDF, que é de ciclo renovável, de eucalipto. Então eu não vou cortar uma árvore centenária de mogno, de sumaúma, de cumaru, de jatobá, de cerejeira, e vou usar MDF de eucalipto, ou vou usar um compensado de pinos. Então, a gente ouve muito disso, que os painéis de madeira evitam o corte de floresta nativa natural. Tá? Pessoal, tem os dois lados da moeda. Pensem sobre isso, a gente pode voltar a discutir, tá bom? Então a gente pode defender ou não o uso dos materiais à base de madeira mais modernos. Bom, os produtos mais modernos, essa frase aqui também precisaria melhorar um pouco. Eles devem apresentar uma estratégia de marketing bem planejada. Então eu já contei para vocês lá na semana passada, né, o que a gente acha em relação ao aglomerado, o que a gente entende ou foi colocado no mercado como MDF e MDP. O aglomerado teve uma estratégia de mercado talvez ruim, né? Então talvez foi mal utilizado, muito próximo à água, ambiente de banheiro, cozinha, ambiente úmido da casa, e aí ele começa a inchar, a esfarelar, né? Não tem grande resistência mecânica. Já o MDF e o MDP, Medium Density Fiberboard, Medium Density Particle Board, ele já tem um apelo bacana, móveis 100% em MDP, móveis 100% em MDF, ele tem uma estratégia de mercado mais bem planejada, para tirar o preconceito, tá? Larissa, isso dá um bom tema aí para uma aula, né? O MDF é sustentável ou não, né? Então ele usa resinas de formaldeído, ele não pode ser levado a aterro e nem pode ser queimado, ele tem que ter muito eucalipto para produzir isso, mas ele pode sim substituir a madeira nativa, etc, etc, etc. Ciclos de rápido crescimento. Então tem vários argumentos aí, tá? Em relação a isso. E é bom vocês saberem esses argumentos. Bom, pessoal, quase terminando aqui. Então, quanto mais inovador o produto, a gente tem pouca informação bibliográfica. As informações sobre o LVL, né, escala de produção, são que esses produtos aí, eles crescem com muita significatividade, tá? Crescem verticalmente, isso que eu queria falar, com preços de bom valor agregado, 600 a 700 dólares o metro cúbico no mercado internacional. O Brasil tem um potencial indiscutível para produzir tudo isso que a gente viu. A gente tem grandes facilidades de obter matéria-prima, tanto absorver esses produtos no mercado interno, como colocar esses produtos no mercado de exportação. E a gente tem condição também de atualizar ou desenvolver ciência, tecnologia, inclusive nós nas universidades, para atualizar essas técnicas e gerações de produtos. Tudo bem, pessoal?
Bom, aula gravada no YouTube, aula disponível no SIGA, tá? Para vocês voltarem, visitarem. Hoje é uma competição ingrata. É claro que tudo que eu apresentei aqui na internet, vocês põem lá na busca do Google Imagens, vocês vão ver muito mais coisas interessantes. Talvez algumas eu tenha abordado, outras não. Vamos usar essas facilidades. Então, estou curtindo essa história que está acontecendo nos grupos do WhatsApp, a gente compartilhar imagens, filminhos, informações, ok? Na medida do possível a gente tira dúvidas, uso aí da minha experiência na área para dizer como é que fabrica, como é que é colocado no mercado, preços e etc. E assim a gente começa a entender logo mais como que isso tudo é gerado. Tudo bem? Posso passar para a segunda metade? Mais meia horinha. Acabei de derrubar uma coisa na minha câmera aqui. Deixa eu dar um boot aqui. Vai voltar. Sei que vocês adoram ficar me vendo aqui. Vai voltar. Bom, é o seguinte. A gente vai, até para ajudar um pouco aqui a minha solidão nesse momento, de dia do professor, né? Ficar sozinho aqui no computador. Estou até sozinho em casa aqui. Vou entrar em depressão. Essa semana eu passei na Rural, segunda-feira. Fui na sala de aula, fui no laboratório, tudo fechado, vazio, cheirando a mofo. Deu uma tristeza mesmo, pessoal. Adoro ver aquilo lá movimentado. Bom, agora é o seguinte. Não sei se tem muita gente no celular. Parece aqui, para mim, aparece alguns dispositivo móvel. É isso mesmo? A Anne, o Gabriel, a Jéssica, a Marcele, a Maria, o Silvério, a Stephanie estão vendo no celular, é isso? Estão conseguindo acompanhar as aulas no celular, pessoal? Tá? Vamos ver. Ontem eu acho que não tinha ninguém no celular, eram poucos alunos. Beleza. Vamos ver como é que vai funcionar. Primeiro eu vou fazer um teste, alguns segundos, daí a gente volta aqui para dizer se está funcionando. Tá? Stephanie está com a coluna ruim. Numa boa. Silvério também no celular. Então, ó, vamos brincar assim, tá? Deixa eu ligar o vídeo aqui primeiro. Deixa eu me organizar. Ligar aqui no meu computador. Pronto. Já está pronto. Então, esse vídeo, pessoal, falar um pouquinho disso. E vou fazer um pouquinho da propaganda da disciplina, tá? Então, momento diferente da aula. Essa área de resíduos florestais e resíduos madeireiros, ela é uma área mais recente nas nossas grades curriculares, nos trabalhos que envolvem a engenharia florestal. Eu acho que faz parte de uma conscientização, de uma temática que a gente vai tratar, que são os selos verde, selos do FSC, selos do Serflor, mercado de exportação. Então é uma área que existe uma lei que completou 10 anos esse ano, que é a Lei Federal 12.305, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, onde a madeira é considerada. Então, tudo isso leva a uma necessidade que as indústrias madeireiras, principalmente de médio e grande porte, tenham dentro do seu planejamento diário de produção, do seu projeto e etc., um plano de gerenciamento de resíduos. Peraí.
Pá, 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 pá. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Oi, 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 voltou, voltou? Oi, oi, voltou? Desculpa, dei um tapa aqui no meu modemzinho. Eu tenho um modemzinho aqui para dar aula, ó. Já viram isso daqui? Dei um tapa nele, ele desligou. Isso daqui eu indico, viu, pessoal? Eu não sabia, mas aqui em casa eu tinha um sinal 5G de internet. E aí, quando eu comecei a dar aula, estava travando muito. Eu comprei pela internet esse modemzinho. Esse é um modemzinho, né? E ele capta sinal 5G que o meu notebook não tinha. E aí ficou bem melhor, tá? Mas de vez em quando eu dou um tapa nele. Bom, vamos lá. Então eu estava falando que as indústrias precisam ter um plano de gestão dos seus resíduos, tá? Então, para a gente dar uma dinamizada hoje, a gente vai assistir esse vídeo que é de uma indústria de pisos, de um pessoal próximo a Piracicaba, e a gente vai tratar disso numa aula daqui a umas 2 semanas, com bastante detalhamento, e a gente vai discutir direitinho. Então, de alguns anos para cá, eu acho que uns 7, 8 anos, a gente criou uma disciplina optativa que chama Gerenciamento de Resíduos Florestais e Madeireiros, onde a gente discute a fundo essa questão dos resíduos, e temos discutido também algumas pesquisas, temos feito algumas pesquisas na área de resíduos. Bom, vou fazer o teste, tá? O teste vai ser o seguinte: primeiro eu fecho a minha câmera aqui, aí eu vou abrir minha câmera com outro dispositivo. Estão me ouvindo aí, né? Espera só um pouquinho. Pá, 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 pá. Ok. Agora eu vou compartilhar minha tela. E vocês devem estar nesse momento enxergando aí o início do vídeo e eu aqui no cantinho. Tudo bem? Vou fazer um teste porque eu perco o chat, eu não estou vendo mais o chat. Mas se tudo der certo, vocês vão ouvir o vídeo e me ver ali no canto. Vamos fazer um teste de alguns segundos. Começando. As operações realizadas na fabricação de pisos de madeira, desde a colheita florestal ouvindo bem dos produtos acabados, são geradoras de grande quantidade e diversidade de resíduos, que, quando manejados de forma inadequada, podem comprometer a sustentabilidade de toda a cadeia produtiva. Resíduo madeireiro é todo material lenhoso que, em função de limitações tecnológicas ou de mercado, é descartado nas operações de colheita florestal ou... Voltando. Deu certo? Foi só o teste. Deu certo? Beleza, Lucas. Então vou passar videozinho de 15 minutos, vou fazer algumas paradinhas, tá? É um vídeo que tem muita informação que depois a gente vai detalhar. Máquinas, secagem, utilização de resíduos,
vários maquinários que a gente vai falar semana que vem. Então vou soltar e vou procurar parar pouco, porque já são 25 para as 11, tá? Então vou começar de novo, compartilhar a tela, foi só um teste. E depois vai ficar gravado também, tá, pessoal? Vamos lá. As operações realizadas na fabricação de pisos de madeira, desde a colheita florestal até a obtenção dos produtos acabados, são geradoras de grande quantidade e diversidade de resíduos, que, quando manejados de forma inadequada, podem comprometer a sustentabilidade de toda a cadeia produtiva. Resíduo madeireiro é todo material lenhoso que, em função de limitações tecnológicas ou de mercado, é descartado nas operações de colheita florestal ou na transformação da madeira em produtos acabados. Na verdade, são matérias-primas que passaram pelo processo produtivo, consumindo insumos, causando desgastes nos equipamentos, utilizando mão de obra, participando dos custos fixos da empresa, mas que não se tornaram produto, ou seja, não agregaram valor à produção. E ainda, quando manejados de forma inadequada, geram poluição, riscos à saúde pública, gastos com armazenamento, tratamento e disposição final, aumentam os riscos ambientais, reduzem a lucratividade e a competitividade e promovem prejuízos à imagem das... Bom, pessoal, fazer um teste aqui, primeiro comentário. Vou fazer 3 ou 4 pequenas paradas. Essa situação que a gente está vendo aí é uma situação muito comum no nosso país. Ou seja, a gente tem uma gestão muito errada dos nossos resíduos. Então a gente tem indústrias madeireiras hoje no país que desperdiçam 70%, 80% e acreditem vocês, às vezes 90% da madeira vira isso daqui, tá? Pilhas de resíduos, algumas imagens mostradas para vocês, muitas vezes queimadas a céu aberto, gerando uma série de inconvenientes, prejuízos, impactos ambientais negativos. Então, é claro que nem tudo isso que a gente vai ver no vídeo faz parte dessa indústria, que é uma indústria modelo na área de pisos de madeira, com projetos de gestão de resíduos, mas, infelizmente, é a nossa realidade. Tá? Então, a gente tem verdadeiras indústrias geradoras de resíduos, com baixíssimo aproveitamento da madeira. Tá? O vídeo trata muito disso, é um vídeo, até a fala do camarada é muito acelerada, com muita informação, mas que a gente vai digerir devagarzinho ao longo da disciplina, ok? Espero que estejam conseguindo ouvir. Empresas. Dentro deste panorama, teve início em 2011 o projeto PIMADES, Projeto Piso de Madeira Sustentável, financiado pela ITTO, Organização Internacional de Madeiras Tropicais, executado pela ANPM, Associação Nacional dos Produtores de Pisos de Madeira, em se puderem e tiverem oportunidade, consultem o site, tanto da ITTO, International Timber Tropical Organization, é uma organização do Japão. Tá? A ITTO ela financia viagens a congresso, grandes projetos, doutorado sanduíche, bolsas de mestrado e doutorado. O site é itto.int, se não me engano. E o site da ANPM, que é uma Associação Nacional de Produtores de Pisos de Madeira, que tem muito material bacana para baixar, para fazer download, um manual de instalação de pisos de madeira, alguns trabalhos científicos. Então, os dois sites, a ITTO e a ANPM, que conduziram esse projeto Pisos de Madeira Sustentável, super indicados aí para informação da nossa disciplina, ok?
Continuando. Seria com instituições de pesquisas e agências governamentais. O Projeto Primários, ele iniciou no ano de 2011 e ele abrange toda a cadeia produtiva relacionada a pisos de madeira. Ele tem como objetivo principal contribuir com a utilização sustentável dos recursos florestais, bem como contribuir com a utilização mais eficiente desses recursos, desde a floresta até o produto final. Ele abrange ações relacionadas com o aumento da eficiência do manejo florestal, o aumento da eficiência no processo de produção dos pisos de madeira, com a redução na geração de resíduos e o gerenciamento desses resíduos, e também com a elaboração de um programa de certificação de qualidade. Considerando o processo de produção dos pisos de madeira, uma ação fundamental é a elaboração e implementação de planos integrados de gerenciamento de resíduos, de acordo então com a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Pessoal, essa moça aí Política Nacional dos Resíduos e esse laboratório é lá da Exalc, em Piracicaba, da professora Adriana Nolasco. Então essa moça trabalha com ela, provavelmente alguém da pós-graduação. A Adriana Nolasco é uma professora que vai aparecer logo mais, e se a gente procurar Nolasco, resíduos florestais ou resíduos de madeira, vão vir as principais contribuições científicas atualmente disponíveis. Tá? A Adriana Nolasco, vai aparecer logo mais, ela vai dar uma palestra naquele evento que eu comentei com vocês. Entrem naquele Nutal 2020 e super recomendo a participação. Gratuita, online, se não me engano é 17 e 18 de novembro. Com palestras super interessantes nessa área que o vídeo está tratando. Tá? Continuando, espero que estejam vendo e ouvindo. O projeto tem por objetivo contribuir para uma maior sustentabilidade na cadeia produtiva de pisos de madeira e, para tanto, uma ação fundamental é a elaboração e implementação de planos integrados de gerenciamento de resíduos, atendendo aos princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Os planos de gerenciamento de resíduos são elaborados com o objetivo de reduzir a geração de resíduos nas operações produtivas, obter a máxima valorização através do aproveitamento e da reciclagem de materiais, reduzir ao máximo o volume e a periculosidade dos resíduos gerados, e ainda definir as melhores soluções para tratamento e disposição dos rejeitos da produção. Os modelos de gerenciamento de resíduos têm evoluído ao longo do tempo em função de requisitos de mercado e de aprimoramento da legislação. Atualmente nós temos aqui no Brasil 3 modelos sendo implementados. O primeiro modelo é um modelo completamente indesejável. É aquele em que o empreendedor gera os resíduos e descarta diretamente no meio. Nesse modelo, a gente tem como resultado a poluição dos rios, do solo, do ar e uma série de outros impactos ambientais negativos. O segundo modelo é um modelo legalista, ou o que nós chamamos também de modelo de final de tubo. Ou seja, o gerador gera todos os seus resíduos, no final ele junta esses resíduos, encaminha para uma estação de tratamento e depois faz o descarte, ou no meio, dentro das condições adequadas, ou encaminha para um aterro. E o terceiro modelo, que é o modelo desejável hoje, ele trata da gestão integrada dos resíduos, ou seja, todas as decisões são voltadas primeiro para a não geração, depois para a valorização desses resíduos e finalmente tratando e dispondo só aquilo que não tem outra destinação. Então, nesse modelo nós podemos empregar soluções de redução de geração através de capacitação de mão de obra ou de adequação dos processos produtivos, seleção de matéria-prima adequada, de qualidade, desenho de produto que reduza as perdas, e também a gente tem que fazer uma forma de destinar no final da produção esse material de forma correta, fazendo a logística reversa. A partir da aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos no ano de 2010, foi definido que todas as indústrias e todos os setores terão que desenvolver e implementar seus planos de gerenciamento de resíduos. E apresentar isso ao órgão competente, cada estado vai definir, né, como isso vai ser encaminhado, para que isso seja monitorado
E a apresentação será feita sempre no momento ou da obtenção da licença de operação ou da sua renovação. Para elaborar um plano eficiente, algumas questões devem ser respondidas. Que resíduos são gerados? Onde e quando os resíduos são gerados? Por que são gerados? Quanto é gerado? Qual sua composição e estado físico? Como está sendo manejado? Como reduzir a quantidade de resíduo? Como aproveitar esses materiais? E o que fazer com o rejeito? A partir desse diagnóstico, são estabelecidas as metas da empresa para o gerenciamento de cada resíduo e as prioridades de ação. Em seguida, devem ser estudados e definidos o cronograma, os responsáveis pela execução, os custos e as fontes de recursos utilizadas. Finalmente, devem ser selecionadas as soluções para cada caso, as formas de monitoramento que serão utilizadas para avaliar os resultados de cada ação e uma agenda para a revisão constante do processo. A quantidade e tipos de resíduos produzidos por uma indústria depende de fatores como da espécie de madeira e suas características naturais, da qualidade da matéria-prima resultante da forma como a árvore foi colhida, desdobrada e como a madeira foi armazenada, transportada e seca, da qualidade dos equipamentos e ferramentas, do nível de capacitação da mão de obra, dos tipos e desenhos dos produtos e das exigências do mercado consumidor. Na produção de pisos de madeira, a geração de resíduos se inicia, de modo geral, no preparo da matéria-prima. É a partir desse momento que problemas relacionados à qualidade da madeira, inerentes à espécie ou resultantes das operações de colheita, desdobro, transporte e secagem aparecem. Rachaduras, grã reversa, empinamento e outros defeitos levam ao descarte de pontas, refilos e pedaços de maiores dimensões. Além dos resíduos finos, como serragem e maravalha, característicos do processamento mecânico da madeira. Nas operações de usinagem e acabamento são gerados principalmente maravalha, serragem e pó de lixadeira, contaminados ou não por produtos químicos como cola, tinta e verniz, dependendo do tipo de piso que está sendo fabricado. No processo de controle de qualidade e embalagem, são descartadas as peças que não atenderam aos requisitos dimensionais e de qualidade superficial e materiais utilizados para a embalagem dos produtos. O rendimento industrial e o volume de resíduo gerado é bastante variável de indústria para indústria. Para aquelas que produzem principalmente para o mercado interno, o aproveitamento geralmente é maior, gira entre 60% e 70%, porque é possível produzir produtos de primeira e de segunda linha, né? Para as empresas predominantemente exportadoras, esse rendimento pode cair bastante, chegando até 30%. Isso resulta numa geração muito grande de resíduos. Então, o que define esse rendimento, esse aproveitamento da madeira, basicamente é o tipo de produto que é fabricado, o mercado para o qual ele se destina e a qualidade da matéria-prima adquirida pela empresa. A destinação dos resíduos é bastante... Pessoal, eu queria fazer um parênteses aqui. Bastante informação muito importante e vinculada à área de processamento. Então, nesses minutos aí anteriores, o vídeo falou das premissas da boa gestão dos resíduos, minimizar, boa estocagem, agregar valor, controle de umidade, coisas que a gente trata muito detalhadamente durante a disciplina. Essa imagem que o vídeo parou agora, que eu gosto de mostrar para vocês, é uma das coisas muito importantes numa indústria madeireira, que é a sua geração de energia, né? Então as indústrias como um todo, elas têm uns gastos muito significativos com energia térmica para aquecer alguns ambientes, por exemplo, toda a parte de secagem. Alguns minutinhos atrás aí passou a imagem, não sei se vocês repararam, muita informação mesmo.
as imagens das câmaras de secagem, as estufas de secagem. Essa indústria a gente já visitou, inclusive com os alunos da Rural, a Indusparquet em Tietê, ela tem as maiores câmaras de secagens do Brasil. Câmaras de secagem, estufas de altíssima capacidade. E é muito legal porque todas as câmaras de secagem, essas estufas, são alimentadas termicamente pela queima de resíduos da empresa. Então esses materiais aqui, que são filetes, costaneiras secundárias, pedaços, pontas, até mesmo as serragens, são queimados nessas caldeiras de biomassa. Eles têm várias dessas caldeiras, que são esses equipamentos aqui. Tem uma fornalha e na frente tem um tanque de água para gerar vapor quente para ser distribuído na indústria. Então as indústrias madeireiras carecem muito disso, de aquecimento de alguns pontos do processo e de energia elétrica, porque através dessa fornalha que queima esses resíduos e que aquece essa água, eu posso gerar vapor pressurizado para movimentar geradores de energia elétrica. Então, muitas indústrias madeireiras, elas podem ser autossuficientes ou mesmo ter excedentes de energia elétrica que elas geram e passar, inclusive, para a rede pública. Tá? A gente vai falar mais disso. Então, essa imagem é muito significativa. Ao invés de queimar a céu aberto, a gente começa a ter uma gestão de resíduos muito interessante quando a gente queima o nosso resíduo de forma controlada, produtiva e benéfica, gerando energia, tá? E isso essa indústria aí faz de uma maneira bem bacana. Vamos continuar. Prometo que não vou parar muito mais, não. Bastante variado. Algumas indústrias adotam soluções muito eficientes do ponto de vista ambiental, econômico e social, como diversificação da linha de produtos com aproveitamento de resíduos, venda para diversos fins, queima em caldeira para geração de vapor e energia e produção de briquetes e pellets. Entretanto, muitas ainda descartam seus resíduos sobre o solo ou cursos d'água ou usam da prática de queima a céu aberto para reduzir o volume de resíduos gerados. Essas são formas extremamente impactantes do ponto de vista ambiental e de saúde pública, proibidas por lei e que poderão resultar em autuações e multas, além de comprometer a imagem da empresa e, com isso, limitar o seu acesso ao mercado cada vez mais exigente em relação ao desempenho ambiental das indústrias. A gestão de resíduos é uma ação fundamental para a sustentabilidade na cadeia produtiva de pisos de madeira, porque cada elo que resulta numa perda de materiais ou numa grande geração de resíduos vai impactar o elo anterior e o elo seguinte. Isso é a visão sistêmica, é a visão de cadeia. As ações precisam ser articuladas ao longo de todos aqueles que compõem essa cadeia. Por exemplo, se uma serraria processa com baixo rendimento, com grande geração de resíduos, a sua madeira, isso significa, no elo florestal, uma sobreexploração, ou seja, tem que aumentar a quantidade de madeira que é retirada da floresta para garantir o suprimento, para cobrir as perdas de processo. E do outro lado, eu estou onerando a indústria que vai remunerar todas as perdas que aconteceram nos elos anteriores. É fundamental que a gente pense nessa questão de gerenciamento de resíduos com uma visão sistêmica, ou seja, que ações teremos que fazer para que toda a cadeia se torne sustentável. Algumas ações para a redução da geração de resíduos que podem ser adotadas pelas indústrias de pisos de madeira são a definição de critérios dimensionais e de qualidade da matéria-prima para os diferentes tipos de produto, controle de qualidade no recebimento da matéria-prima com monitoramento estatístico da qualidade que servirá para a seleção de espécies e fornecedores, investir na capacitação de mão de obra, ter protocolos de manutenção de máquinas e ferramentas, evitando paradas desnecessárias na produção e perda de matéria-prima, entre outras ações.
Há uma série de alternativas para a valorização de resíduos já aplicadas e viáveis para as indústrias de pisos de madeira e outras novas tecnologias com potencial de aplicação a médio e longo prazo. O conceito de valorização consiste em uma abordagem orientada para extrair valores materiais, energéticos ou econômicos dos resíduos, contribuindo para a redução do volume descartado e nos custos de tratamento e disposição. No plano de gerenciamento de resíduos, para selecionarmos as estratégias mais adequadas, precisamos avaliar alguns pontos. Primeiro, as características e a quantidade de resíduo que é gerado. Segundo, se há ou não segregação, separação desses resíduos, pois nem todos os resíduos podem ser destinados para o mesmo tipo de aproveitamento. Para algumas finalidades, eu preciso de resíduos finos, como serragem, pó de lixadeira. Para outras, somente de resíduos sólidos, pedaços, pontas, peças desclassificadas. Então, eu não posso fazer essa mistura de materiais. Depois, precisamos também analisar se há sazonalidade na geração. Havendo, como faremos o estoque de maneira adequada para que ele possa ser aproveitado ao longo do ano todo. E, finalmente, eu preciso avaliar a infraestrutura regional. Ou seja, tenho estradas disponíveis em quantidade e qualidade para escoar minha produção a partir de resíduo. Tenho parceiros locais que possam fazer a transformação desse resíduo em novos produtos. O mercado absorve esses novos produtos. Então, são alguns pontos fundamentais para tomarmos decisões sobre o que fazer com o resíduo. Algumas alternativas para o aproveitamento dos resíduos gerados pelas indústrias de pisos de madeira são o desenvolvimento de novos tipos de pisos e revestimentos como pastilhas, mosaicos e parquetes que utilizam peças de pequenas dimensões, pisos de estilo madeira de demolição que incorporam uma série de defeitos como rachaduras, furos e imperfeições superficiais e decks curtos, entre outros. Essa é uma alternativa interessante, pois utiliza a mesma base produtiva e de negócios da empresa, não necessitando de parcerias com terceiros. A fabricação de pequenos objetos de madeira, como utensílios domésticos, cabos de... Bom, pessoal, talvez o último comentário aqui. Falamos então, o vídeo tocou em assuntos importantes, mais uma vez, no sentido da do bom manuseio da madeira, evitando os desperdícios. E parei a imagem aqui porque gosto muito desse tema que ele está mostrando aqui de forma muito rápida, que são os pequenos objetos de madeira. Os pequenos objetos de madeira, eles quebram vários paradigmas antigos da área madeireira ou da área de tecnologia da madeira, como, por exemplo, que a gente não pode usar diferentes espécies de madeira em conjunto. Então é muito comum a gente ouvir assim, esse móvel é de mogno, o meu telhado é de maçaranduba, o meu piso é de jatobá, a minha cama é de embuia. E os produtos, os pequenos objetos misturam essas espécies, adesivos que são, esse adesivo é para madeira mole, esse adesivo é para madeira dura, esse verniz é para madeira clara, esse verniz é para madeira escura. Tudo isso é quebrado quando a gente utiliza resíduos para fazer e utilizar de uma forma interessante aí sim essa heterogeneidade de características estéticas da madeira ou sensoriais para valorizar o nosso produto. Então essa linha de pequenos objetos de madeira, que tem um certo conceito que são objetos que a gente consegue carregar nas mãos, é super interessante na área de resíduos. A gente vai falar mais disso, vai ver maquinário para isso, como realizar e ter matéria-prima disponível para isso, em qualidade, em quantidade suficiente para gerar uma boa unidade de negócio. Uma área extremamente interessante. Vamos lá, acho que não vou parar mais. Ferramentas e talheres, brinquedos, objetos decorativos e até mesmo móveis e instrumentos musicais é outra forma de valorizar os resíduos gerados. Mais que uma solução ambiental, trata-se de uma alternativa com forte apelo social pela possibilidade de geração de novos negócios, fontes de renda, postos de trabalho e incremento na economia local.
Esse tipo de solução pode ser associado a programas de capacitação de mão de obra com a formação de jovens aprendizes. Essa é uma alternativa que promove ainda a imagem corporativa. Outra possibilidade de valorização dos resíduos é o desenvolvimento de produtos a partir dos extrativos da madeira, que podem ser aplicados na produção de fármacos, corantes e cosméticos. Além do reaproveitamento do material sólido, existe a possibilidade de utilizar os extrativos da madeira como potenciais corantes para a indústria de tingimento têxtil, cosmético ou fármaco. Após a retirada dos extrativos, ainda existe a possibilidade de reaproveitar esse resíduo da indústria madeireira como fonte para energia. Pelo uso direto como lenha ou cavaco nas caldeiras, na geração de energia elétrica em termoelétricas e na produção de carvão, cavaco, pellets e briquetes para o mercado interno e exportação. O uso em compósitos de cimento e madeira para a fabricação de componentes para a construção civil como painéis de vedação e pisos suspensos, compósitos de madeira plástico para uso em decks, mourões de cerca e painéis para móveis, e na composição de painéis convencionais do tipo MDP e MDF são alternativas interessantes para os resíduos finos, como a serragem. Produtos de uso agrícola, como composto orgânico, cobertura de solo e forração para animais, são outras possibilidades para uma destinação correta dos resíduos de menor dimensão. Finalmente, a última, mas não menos importante ação no gerenciamento de resíduos da produção de pisos de madeira é a recuperação, tratamento, disposição em aterro ou incineração dos resíduos perigosos e rejeitos. Vernizes, tintas, solventes, suas embalagens e os demais resíduos da pintura, envernizamento, colagem e manutenção de máquinas, além dos materiais contaminados por eles, devem ser rigorosamente analisados e destinados conforme a classe de periculosidade. A gestão de resíduos é um passo em direção ao futuro e fundamental para a sustentabilidade nas cadeias produtivas florestais. Se cada elo da indústria madeireira estiver unido em torno de um bem maior, teremos um futuro garantido num mundo mais produtivo e mais sustentável. Ok, pessoal, então o vídeo ele trata desse projeto específico, ele ilustra alguns maquinários, adiantou algumas máquinas que a gente vai ver detalhadamente, vai falar desde o conceito da extração da matéria-prima até o seu uso final como tratamento de produto, aonde, quando, em qual quantidade os resíduos podem ser gerados. Tá? Estou voltando aqui para a plataforma. Vamos ver se todos estão lá. Se o pessoal não foi embora. Parar de compartilhar a tela. Ligar minha câmera aqui de novo. Para fazer um fechamento. Ok, estou de volta. 20 pessoas presentes ainda. Tudo bem? Conseguiram assistir o vídeo? Vamos ver os retornos aqui. Que bom, que bom. Isso fica gravado, então. Ontem eu fiz esse teste, inclusive quem quiser voltar a ver, perdeu o vídeo, dá para assistir pela gravação da aula no YouTube, que eu vou mandar o link já já para vocês. Estou tentando fazer isso no mesmo dia da aula. Tudo bem? Bom, como mensagem final, então, pessoal, a gente volta a tratar disso na aula que vem. Eu estou sempre tentando acabar por volta das 11 horas, por causa da fila do RU, né? Piadinha repetida, né? Senão a fila do RU vai crescer, hein? Que saudade da fila do RU, hein, minha filha? Vou mudar a piada, prometo, tá bom? Tá com saudade até da comida do RU, né? Não só da fila, da comida do RU. Bom, deixa eu compartilhar a tela aqui rapidamente. Então, esse evento, pessoal,
É bem bacana mesmo. Se vocês puderem fazer inscrição, claro que isso não vai ser obrigatório, vocês devem estar vendo aí na tela já, é isso mesmo, 17 a 18 de novembro, tem uma programação muito legal. Deixa eu só passar aqui, a temática é resíduos de arborização urbana. A organizadora principal, talvez a principal palestra, é da professora Adriana Nolasco, que coordenou o projeto que a gente viu no vídeo, tá? Vai estar lá dando palestra. Alguns professores da área de design, pesquisadoras em estruturas de madeira, alguns membros internacionais e alguns colegas que eu recomendo muito a palestra, enfim, a temática. Professor Demóstenes da Exalc deu um suporte para a gente num projeto que a gente desenvolveu em Friburgo, super especialista em arborização urbana, em avaliação não destrutiva de árvores através de tomografia, etc. Deixa eu ver quem mais aqui. Esse aqui eu sou suspeito a falar, mas é o meu orientador de doutorado, professor Francisco Antônio Rocular, da Escola de Engenharia de São Carlos da USP, onde eu fiz o meu doutorado. Ele me orientou, um grande pesquisador, engenheiro civil na área de construção de madeira, e trabalha com esses materiais mais modernos de madeira. Super recomendo a palestra. Esse carequinha aqui foi meu colega de mestrado, o cara acima da média total, super ponto fora da curva, um cara inteligentíssimo, tanto é que antes de terminar o doutorado virou professor da USP, no Instituto de Botânica, se não me engano, da Universidade de São Paulo, em São Paulo, e trabalha com anatomia da madeira. Ele é anatomista de madeira, tá? Uma das referências aí hoje na área de anatomia da madeira, o Gregório. Também super recomendo a palestra. E quem mais aqui? Só tem mais um que eu queria mostrar para vocês, que é esse queridíssimo colega aqui também, de doutorado, fizemos doutorado juntos, e ele trabalha também com avaliações não destrutivas. O Sérgio Brasolin, ele é do IPT em São Paulo, onde eu tinha o meu orientador que faleceu, que era colega dele lá do IPT, ele é funcionário do IPT, veio algumas vezes na Rural. Então vai ser um evento cheio de informação muito rica para tudo que a gente está discutindo, principalmente a área de resíduos. Tudo bem? Fica o site aí, deixa eu fazer uma coisinha aqui, eu consigo copiar aqui e usar as ferramentas que eu estou aprendendo a mexer e colocar o site aqui para vocês. Então esse é o site do evento e é fácil de achar e compartilhar. Bom, pessoal, ninguém está aguentando mais a aula de hoje. Nos vemos a semana que vem. Alguma dúvida, comentário final? Agradeço aí, fiquei recebendo 1000 WhatsApps aqui de Dia do Professor. Muito obrigado. Já falei isso nessa turma. Eu estou lá como coordenador da pós-graduação, né? Qualquer dia falo mais sobre a pós-graduação para vocês. Mas eu estou muito orgulhoso dos professores da Rural, viu? Muito orgulhoso dos professores mais antigos, principalmente. Tem gente até fazendo curso aí para dar aula online, aprendendo a mexer em plataforma, comprando computador, câmera. Bom, esse singelo professor que vos fala, tive que comprar câmera, melhorar pacote de internet, enfim, a gente está suando a camisa aí para deixar isso daqui tudo minimamente possível para vocês, tá bom? Valeu, galerinha, obrigado, bom fim de semana aí, daqui a pouco, e se cuidem, a gente se vê na próxima aula. E mensagem final, eu vou tentar fazer aquela avaliação, uma coisa bem gostosa a gente fazer, e que cada um de vocês apresente a sua prova, tá? A gente vai falar disso também, para que a gente abra a câmera, cada um aqui, alguns durante as aulas, e em algumas aulas a gente vai ter uma participação mais efetiva de vocês. Vou falar disso, tá bom? Para substituir um pouco o trabalho e a avaliação, as provas também. Grande abraço. Abração para todo mundo. Fiquem com Deus.
Obrigado, obrigado, obrigado. Fechando aqui a câmera. Parando a gravação.